Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje, a paz que excede todo entendimento. Eu vou ler lá em Mateus 2:8. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Mateus 2:8. Enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para também eu vá e o adore. Então, quando o Senhor hoje falou a paz que excede todo entendimento e me levou a ler esse versículo, falando exatamente esse versículo aqui, fala, né, de quando os magos lá do Oriente, eles ficaram sabendo que Jesus nasceu, né, viu a estrela ali, um sinal, a estrela, e aí eles foram até Jerusalém. E com quem que eles se deparam? Com Herodes. E Herodes ali que queria matar, né, Jesus, queria saber onde Jesus estava. Depois você lê todo o contexto, queria, né, saber onde que Jesus estava. Ali os magos se deparam ali com ele, e ali ele fala, né, ele fala para eles ir até Belém, né, e ali quando Herodes fala para ele que tipo, a hora que vocês encontrar, vá, né, participa e depois tipo, volta e fala para mim, né. E ali para ele, tipo, pois eu vou lá adorar, mas ele queria ir era para matar Jesus, né? Pois você lê toda a história ali, mas foi quando o Senhor falando da paz que excede todo entendimento. O Senhor, né, é tão tremendo aqui que quando fala dos magos, ele se continuar lendo ali no 12, fala que eles foram avisados em sonho. Teve uma revelação em sonho, tipo assim, para eles não voltarem para onde estava Herodes, voltar lá, né, para falar para Herodes. Mas eles foram, olha, e aí eu falo, né, que quando o Senhor está falando da paz que excede todo entendimento, ela excede o nosso entendimento, né? É tão tremendo que ali eu falo assim, né, que quando o Senhor vai nos levar a gente viver algo novo, e era um momento, né, imagina, eles iam ali ver Jesus, eles queriam ver Jesus, né, nasceu Jesus, então eles queriam ver e adorar ali, né, tanto que eles, você continuar lendo ali, você vê, né, que eles levaram tipo, presentes, né? E foi quando o Senhor me falava o quê? Que o inimigo, né? Ele tá todo o tempo tramando, mas o Senhor, ele excede a paz para a gente nem se acanhar, nem ter medo, para a gente não parar no caminho. Porque ali eles poderiam, né? Ali não, olha, eles ouviram o rei, né? O rei deu a direção, né? Herodes ali falou para eles irem. E a estrela foi guiando, ou seja, a proteção. Lembra que o Senhor está cuidando de nós. Nós não estamos fazendo, mesmo que o inimigo está tramando, querendo colocar a gente em cilada, querendo tramar algo, né, para nos prejudicar, para colocar a gente, porque Herodes ali, né, ele estava falando que ele ia para adorar, não, ele queria ir, ele queria saber onde Jesus estava. Então é a mesma coisa assim, né, o inimigo ele está tramando algo para fazer, para colocar a gente cilada, né? Querendo mostrar que é nosso amigo, lembra? O inimigo, ele finge, né? Que é amigo, mas é por quê? E aí, quando falando do 8, fala do novo, ou seja, algo novo que o Senhor está nos levando a gente viver, o inimigo, ele não para, o reino espiritual. Então, né, quando o Senhor falava hoje comigo, capaz que excede todo entendimento, assim, o Senhor nos dá uma paz tão grande que mesmo a gente estando ali com o nosso inimigo, o Senhor nos dá uma paz, porque o inimigo, ele está até tramando, mas o Senhor não vai deixar acontecer nada conosco, porque Ele vai nos guiar. E ali Ele vai dar a direção, porque quando, né, pode ver, a estrela foi guiando eles, né, ali, e depois eles não voltaram para o mesmo caminho, o Senhor já tinha avisado eles. Então a gente tem que estar atento à voz do Senhor, mas sabendo que mesmo que o inimigo está tramando tudo, o Senhor, e aí é tão tremendo que o Senhor ia falando assim que o Senhor dá uma paz pra gente, mesmo a gente sabendo que o inimigo do Senhor nos mostra, porque ó, ali eles foram avisados em sonho, o Senhor nos mostra, né? A gente vê que o inimigo tá do nosso lado, fingindo que é amigo, ele vai dar os sinais, porque o que que vai? Vai levar a gente pro propósito, vai levar a gente para viver o novo. Então vai ser ali tipo, ó, eles se depararam com Herodes, né? Ó, com quem que eles foram falar? Justo com quem queria saber onde Jesus estava. Então eles se depararam com Herodes. Muitas vezes a gente né, vai se deparar com o nosso inimigo, mas ele vai levar a gente no nosso propósito. E o Senhor excede a nossa paz, né? A paz que excede todo entendimento, ela excede o nosso entendimento para a gente nem ali, né, ficar com medo, parar, dar a entender, mostrar. Não, a gente, tipo assim, eles ouviram ali Herodes e continuou.
A estrela foi guiando eles. E aí é tão tremendo que é tipo assim, o Senhor vai nos guiando. Pra gente não ter medo. Só que é mais do que isso. Quando o Senhor falava, né, a paz que excede o entendimento. O Senhor, ele excede o entendimento. Ele dá uma paz tão grande em nós, que mesmo a gente sabendo que a gente tá ali no meio de pessoas querendo, né, nos prejudicar ou criar uma situação para nos envolver, para colocar a gente em cilada, né, o Senhor excede a nossa paz. Para a gente ali não temer, não recuar, não parar, não falar, porque ó, eles continuaram, só que eles não voltaram para o caminho, eles continuaram, foram lá, viram Jesus, ficaram maravilhados, mas eles não voltaram, porque eles já tinham tido uma revelação no sonho, ou seja, o Senhor avisa antes. E é tão tremendo porque hoje, né, o Senhor fala de várias maneiras com a gente. Foi quando o Senhor, ele nos avisa. E quando o Senhor me falava desse maná hoje, eu falo assim que o Senhor, ele não deixa a gente enganada, mas ele excede a paz dentro da gente. Para a gente não parar, ele nos mostra quem são os inimigos, o Pai nos mostra quem é, mas assim, tá falando, tá tramando, tá querendo te colocar em cilada, mas não para. E ali vem uma paz dentro da gente, uma paz que ela vai além do que a gente imagina. E é assim, né, quando fala assim, mas a gente, né, vai ter paz aqui, não, qual é a nossa, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu, e Jesus já venceu, se estamos com Ele, Ele vai nos ajudar a vencer. Então, e foi exatamente como nós vamos vencer, né? Qual é a nossa espada, né? A palavra, porque aí foi quando o Senhor me falava da paz que excede todo entendimento. Ela excede o nosso entendimento, ela vai além, ela nos leva a gente entender que aquilo ali, né, só está nos mostrando o caminho, mas o Senhor vai nos dar uma estratégia, o Senhor vai nos guiar, o Senhor vai nos proteger, porque ali, ó, eles foram, só que eles não voltaram. Ou seja, os planos, né, de Herodes foi frustrado ali. Achou que eles iam, tava tipo falando que ia para adorar, achando que estava enganando eles, só que lembra, o Senhor sempre chega primeiro. Quando nós estamos na direção do Senhor, o inimigo trama, ele tenta fazer algo para nos prejudicar. Mas o Senhor está vendo todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas. E ali foi quando o Senhor falava hoje que a paz que excede, mas a paz excede para quê? Para a gente não parar no caminho, para a gente não ter medo, para a gente não ir ali, né? O que é? O Senhor nos avisa antes, Ele já avisa para a gente falar assim, ó, para dar uma paz que mesmo a gente se vendo, né, no meio vamos falar assim, no meio de cobras, né? Ali o Senhor nos dá uma paz para falar assim, não para, continua. Né? Porque ali, ó, Herodes mostrou que estava com eles, né? Que queria saber para ir lá adorar também, queria saber, né? Mas não queria lá para matar, ou seja, tava ali enganando eles, né? Para pegar Jesus, para ir até Jesus. Assim é o inimigo, ele tenta, né? Ele tá de olho, ele tenta fazer algo, porque ele está pensando lá na frente, mas quando a gente está com Jesus, sendo guiado por Jesus, né, a gente não... O Senhor, Ele vai na nossa frente, porque ali a estrela guiou eles e eles já tinham sido avisados em sonho, né? Se ele ali no 12 ele fala, né, eles tiveram uma revelação que não era para eles voltar por caminho lá, para voltar lá para Herodes para falar. Eles iam tipo, Herodes achou que ele, né, vou falar que vou adorar, eles vão vir aqui, vão me falar, Jesus está ali, naquele lugar, né? Assim é o inimigo, ele trama, mostra que é nossos amigos para saber, para querer, né, pegar, para querer, e aqui o que ele queria fazer, né? Acabar assim o inimigo com a gente. Ele tá fingindo que é nosso amigo, mas é para destruir o que o Senhor tá nos levando a gente viver, né? Para frustrar. Só que o Senhor já tá falando, a paz que excede todo entendimento, ela excede, ela vai além do nosso entendimento. O Senhor faz algo que a gente nem imagina e nos livra ali, e o plano do Senhor não é frustrado, e o Senhor nos mostra antes, Ele nos prepara antes, quem são os inimigos, tipo assim, fica atenta, vigia,
mas o Senhor fala, eu vou exceder a sua paz, fica tranquilo. É algo assim que você se vê ali, né? Você fala, né? Não é meu contexto, mas eu sei que eu preciso passar por aqui, eu preciso viver isso para eu chegar no propósito que o Senhor tem para mim. Então, às vezes você vai se ver ali, enquanto eu estava ali, né, falando com o Senhor, né, sobre esse maná, e o Senhor me lembrou ali de Daniel, né, nas covas dos leões, né? Daniel, ele estava ali na cova dos leões, mas você vê, o Senhor protegeu ele ali, né? Então, assim, o inimigo até tenta algo contra nós, mas o Senhor nos dá uma paz, porque para a gente cumprir o propósito, para a gente não retroceder, para a gente não ter medo, para a gente enfrentar, porque lá na frente a gente vai viver tudo. Então o inimigo, ele trama, porque ele quer o quê? Impedir, ele quer parar o propósito, né? Ele quer frustrar, ele quer colocar a gente em cilada, ele quer fazer de tudo. Só que quando nós somos guiados por Jesus, o Senhor nos dá estratégia e a mais, né? O Senhor nos dá paz para a gente passar, né? E aqui o Senhor, quando falava hoje, a paz que excede todo entendimento, ou seja, uma paz que não tem como a gente explicar. Nossa, mas como que você enfrentou isso? O Senhor me deu paz. É uma paz. Nossa, mas como que você passou tudo isso? Então, o Senhor me deu uma paz. E a paz que nós não temos nem como explicar, porque é o Senhor que dá. É a paz que excede todo o nosso entendimento. E hoje, quando o Senhor falava, né? A paz que excede todo entendimento, e me levava a ler aqui nesse versículo, né? E aí eu estava até meditando nessa passagem aqui, falando, né, que o inimigo, ele tá o tempo todo querendo frustrar, né? Nos parar, impedir a gente de viver o novo, porque o 2 fala do novo, né? E o 2, né, é confirmação, e o 8 é o novo de Deus, ou seja, é algo ali, seria um momento ali, imagina, né? Eles foram até Jesus nasceu, né? Seria um evento, um momento especial, e assim é o Senhor preparando algo para nós. Só que para a gente chegar, vai ter um momento ali da gente, eu falo que é um desafio, né? Mas o Senhor está falando o quê? A minha paz, que excede todo entendimento, vai te levar. Não tenha medo, não pare, né? Não fica, né? Não se, vamos falar, não pare no caminho por causa do que você está ouvindo, só vai seguindo, mas o Senhor, ele nos avisa antes, ele nos prepara antes, ele vai falar aonde nós vamos passar, mas ele está falando, nos prepara, e hoje o Senhor já está falando para nós, a paz que excede todo entendimento, é o nosso maná hoje, independente da situação que você estiver vivendo, o Senhor vai te avisar, o Senhor vai nos avisar, mas ele vai nos dar paz, para a gente saber que é ele conosco, para a gente seguir em frente, para a gente não parar no caminho, amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que tu és bom, digno de toda honra e toda glória. Muito obrigada, Pai, por o Senhor nos dizer a paz que excede todo entendimento, é o nosso maná de hoje, o alimento que nós precisamos para hoje é a tua paz, e o Senhor está falando, excede todo entendimento. É algo que nós nem conseguimos imaginar, Pai, que tudo que nós formos viver hoje para cumprir o teu propósito, Pai, que nós lembramos, ó Pai, vivemos a tua paz, sabemos que o sinal, Pai, a direção nossa é a paz que o Senhor nos dá, que excede, essa é a direção para a gente seguir, saber que o Senhor está conosco, maior é o Senhor que está conosco, nada vai impedir o teu propósito, e que tudo, Pai, que o inimigo tentar, ó Pai, como Herodes ali estava tentando frustrar, ó Pai, fazer algo, tramar algo, ó Pai, enganar, ó Pai, assim, Pai, nós sabemos que nada vai impedir, Pai, o que o Senhor tem para nós, que nós estejamos atentos à tua voz, para que nós sabemos que o Senhor nos dá uma paz que excede todo entendimento para a gente seguir em frente. Maior é o Senhor que está conosco, que sabemos que Jesus já venceu na cruz, e que se estamos juntos viveremos, e sabemos que nós teremos aflições aqui, mas que estamos com Jesus, passaremos e vivemos, e hoje o Senhor já está dizendo a paz que excede todo entendimento, para que nós possamos viver o novo do Senhor, para que nós cumprimos o propósito. Sabemos que tudo, Pai, que o inimigo tenta, Senhor, frustrar ou colocar a gente enroscado, o Senhor está nos guiando, está nos protegendo e está dizendo, a paz que excede todo entendimento é conosco, que é o príncipe da paz, que nos guia, que nos direciona e que nos leva a cumprir e a viver tudo que o Senhor tem, o novo para nós. Pai, que nós possamos hoje saber, ó Pai, estar atento à tua voz, ó Pai, ouvir os sinais e ficar sabendo que a
a maior certeza é a paz do Senhor que está conosco. Nada vai impedir a gente de viver os teus planos. Assim é minha oração nesse dia, já te louvando e te agradecendo no nome que é poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau.